A psicóloga revela por que o paciente negro decidiu não se explicar mais e surpreendeu a todos. A cidade de Corumbá pulsava sob os holofotes da desigualdade. Os prédios altos serrilhadavam o céu, mas a beleza da metrópole era ofuscada por uma atmosfera pesada, em que olhares desconfiados pareciam seguir cada passo. Ali, Lucas, um jovem negro de 24 anos, já havia se acostumado com as investidas da ignorância. Cale-se e se encaixe, murmuravam as vozes ao seu redor. Mas naquele dia, algo mudara. Depois de anos de tentativas frustradas de explicar quem era, ele decidiu que não precisava mais justificar sua existência. Na sala de terapia da doutora Helena, com suas paredes brancas e confortáveis, Lucas sentava-se, os dedos tremendo ligeiramente. Por que eu tenho que me explicar? Perguntava-se em silêncio, enquanto muitos lhe impunham rótulos que não eram seus. A doutora, Helena, sempre atenta, notou sua mudança, mas algo estava diferente. Ele decidiu não falar. O silêncio tomou conta, e em vez de se submeter a mais uma sessão de questionamentos, Lucas respirou fundo, sentindo a força da sua autenticidade crescer. O espetáculo do mundo lá fora não parava. Cada palavra cortante, cada olhar de reprovação, como se todos na cidade estivessem partilhando de um consenso não falado. Você não pertence aqui. Mas nesse caldeirão de opressão, Lucas começou a experimentar um despertar. A liberdade estava na decisão de não se explicar mais. Ninguém precisaria dele para construir sua própria narrativa. Certa noite, em uma celebração na comunidade, a tensão com seu antigo professor, o Sr. Almeida, atingiu o auge. Perto de um bar, rodeado por rostos conhecidos, Lucas se deparou com a voz firme do professor, que com desdém atacava sua nova postura de autoconfiança. Essa não é a solução. O que você busca é um mero escapismo. O choque reverberou na multidão. Olhares flutuaram entre Lucas e Almeida, como se o ar estivesse espesso com a energia de uma batalha iminente. Enquanto isso, segredos familiares pairavam como nuvens carregadas. Suas raízes estavam ligadas a histórias que desafiavam a realidade que ele conhecia. Conversas sussurradas entre tias, mas que se tornaram gritos de revelações. Faziam o chão sob seus pés tremer. Um segredo sobre sua ancestralidade que poderia desmoronar toda a narrativa em que sempre acreditou. No entanto, a urgência se tornava palpável. Um escândalo estava prestes a eclodir, revelando mentiras sobre suas origens. Lucas estava diante de um dilema doloroso: buscar sua liberdade emocional ou se render à pressão social. O peso da escolha cravava-se em seu peito. Naquele momento de crise, ele não sabia. A primeira conversa de verdade com o Sr. Almeida acabou sendo o divisor de águas. Ali, entre palavras cortadas por impossibilidades e ressentimentos, Lucas descobriu que por trás da firmeza, seu professor também tinha inseguranças. Um eco de dores compartilhadas pulsava entre eles, carregando uma estranha conexão. Uma noite fatídica se aproximava, onde se encontrariam de novo. O clima estava carregado e as expectativas subiam como fumaça ao vento. No clímax da tensão, Lucas se perguntava: seria o amor próprio suficiente para impedi-lo de se perder em um mundo que não parecia ter um lugar para ele? As respostas ainda pairavam no ar, em meio a um silêncio que gritou por respostas. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem... E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio ficou denso na sala, quase palpável. Lucas sentiu o coração pulsar forte, como se quisesse escapar do peito. O olhar do professor, do outro lado da mesa, estava carregado de uma pressão que quase podia ser cortada com uma faca. O desafio pairava no ar. O momento estava prestes a se tornar um divisor de águas, e a tensão elétrica pulava entre eles. Mas antes que ele pudesse encontrar suas palavras, um grito ecoou da rua. Ajuda! Alguém ajuda! Um clamor aguçado que parecia atravessar o espaço como um raio. As vozes na sala se silenciaram instantaneamente, todas as atenções agora voltadas para a janela. Lucas sentiu um aperto no estômago. O que estaria acontecendo lá fora? De repente, um grupo disperso de pessoas apareceu correndo pela rua. Algumas com expressão de pavor e outras em choque. Os olhares de todos se voltaram para a cena grotesca se desenrolando. Um homem, aparentando ser da mesma idade de Lucas, estava no chão, caído, cercado por uma multidão desesperada. O tempo pareceu parar. Lucas reconheceu o homem. Era seu amigo de infância, Rafael. As palmas trêmulas de Lucas seguravam a cadeira como se sua vida dependesse disso. Ele não conseguia se mover. O outro homem que estava junto dele era um policial. As vozes se tornaram confusas. Gritos e sons misturavam-se numa cacofonia de desespero. Ele não foi avisado. Ele não estava armado. Eram palavras sendo cuspidas, uma defesa imediata, mas ninguém estava ouvindo. Estava tudo em um caos total, e o que doía ainda mais era a expressão de seu antigo professor, que se voltou para Lucas com os olhos arregalados. Uma sombra de entendimento cruzou seu rosto, algo que Lucas não esperava ver. Almeida parecia abalado, como se a festa tivesse sido interrompida por uma verdade que sempre estivera ali, escondida nas entrelinhas. Eu sabia, eu. As palavras falharam e o silêncio voltou a reinar. Uma revelação estava se formando nas sombras, e Lucas podia sentir a ansiedade crescendo em seu peito. O mundo parecia desabar ao seu redor, enquanto ele lutava para entender o que estava se passando. O que Almeida sabia? Antes que pudesse agir, as sirenes romperam a noite. Um alvoroço de luzes intermitentes iluminou a cena, e as vozes das pessoas se tornaram gritos de pânico e dor. Aquela noite, que começara tão promissora, agora se transformava em um pesadelo. O que estava acontecendo fazia seu coração falhar, e ele precisava saber. A sala onde estivera com Almeida parecia agora uma prisão, presa entre os ecos da tragédia do lado de fora. Quando Lucas finalmente se levantou, algo dentro dele tinha mudado. Ele tinha que ir. Ele tinha que descobrir a verdade por trás daquela cena caótica. Sabia que não seria fácil e que o peso das consequências ainda não era claro. Mas uma vontade floresceu dentro dele. Ele não estava mais disposto a se esconder ou a se justificar. O que se seguiria a essa noite fatídica? Lucas não sabia, mas a única certeza era de que nada voltaria a ser como antes. Ele cruzou a porta e se perdeu na multidão. O mundo lá fora, um redemoinho de gritos e verdades ocultas. A única coisa que ecoava na sua mente era a pergunta que poderia mudar tudo. Qual é o preço da liberdade? E o que ele descobriria ao buscar essa resposta? A multidão se aglomerava em volta da cena caótica. Lucas, sem saber exatamente o que fazer, sentiu um frio na espinha quando avistou Rafael no chão. O tempo parecia parado e seu coração martelava dentro do peito como se quisesse escapar. O horror e a confusão naqueles olhares refletiam seus próprios sentimentos. Ele precisava agir. Precisava entender a gravidade da situação.
Os gritos e as sirenes zumbiam em sua cabeça. Ele forçou os pés a se moverem, empurrando-se para fora da sala quente, onde a conversa com Almeida se tornara um mero eco distante. As luzes das viaturas dançavam nas paredes como se quisessem iluminar a verdade que se escondia na sombra. Quando Lucas finalmente alcançou o grupo, seu corpo tremia. A cena não era apenas trágica, era palpável e o nó na garganta se tornava cada vez mais doloroso. No centro do tumulto, Rafael estava pálido e a fumaça de uma arma pairava no ar. Por um momento, tudo parou. Uma respiração coletiva, um silêncio coberto de expectativa. E então, do nada, um novo grito estourou nas proximidades. Um som que rasgou o caos e trouxe ainda mais pânico. Ele estava com um revólver. Foi ele quem começou tudo. Lucas congelou. Quem estava dizendo isso? Por que aquela informação estava agora crescendo como uma sombra sobre Rafael? E olhou para os lados, buscando o rosto de Almeida. Mas o professor estava parado, visivelmente perturbado. Uma conexão estranha passou entre eles, como se ambos soubessem que algo estava errado, que a verdade não era como parecia. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Não era ele. Não poderia ser? A dor nos olhos de Lucas se misturou à incredulidade. Ele tinha visto Rafael crescer, amigo de todas as horas. Como alguém tão puro poderia ser acusado assim, sem chance de defesa? E quando ele estava quase perdendo a esperança, algo ainda mais chocante ocorreu. A porta de uma loja próxima se abriu com um estrondo, e daquela passagem sombria, uma figura conhecida surgiu. Era Jennifer, uma amiga de infância, acompanhada de pessoas que Lucas não reconhecia. A expressão no rosto dela era de desespero, mas havia algo mais, algo que fez seu coração acelerar. Ela bradou: "Rafael não fez nada! Ele estava me defendendo!" O olhar dos dois se cruzou e, por um instante, tudo ficou em silêncio de novo. Lucas sentiu como se a terra tremesse sob seus pés. Rafael defendendo Jennifer? A mente dele se encheu de perguntas. O que mais ele não sabia? Mas antes que pudesse processar aquilo, Jennifer continuou. O polícia! Ele já o conhecia! Isso foi um acerto de contas. As palavras dela reverberaram em meio ao silêncio tenso. Lucas não podia acreditar. O caos da cena agora parecia estar recebendo um novo significado. Aquela não era apenas uma emboscada, mas parte de algo mais profundo, mais sombrio. O olhar de Lucas retornou a Rafael e sentiu um aperto no peito. As verdades ocultas não estavam apenas em sua família, mas no que sempre acreditava conhecer sobre sua própria vida e comunidade. O passado e as conexões que eles todos compartilham começavam a se entrelaçar de forma aterrorizante. Neste mar de incertezas, ele sentiu um chamado para lutar. A resposta para a liberdade não poderia ser simplesmente a ausência de explicações. Ela estava ligada à verdade. A adrenalina disparava, e ele queria mais do que tudo descobrir o que realmente havia acontecido. E assim, em meio ao clamor e à dor, Lucas decidiu. Ele não poderia ficar parado. As perguntas que precisava responder estavam agora mais próximas do que nunca. A tensão da noite não era só sobre Rafael. Era sobre a verdade que dançava nas sombras, esperando para ser revelada. Ele se preparou para entrar na tempestade. O que aconteceria a seguir? Agora parecia que o preço da liberdade iria custar muito mais do que ele pensara. Lucas respirou fundo, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Ele precisava agir. Precisava entender o que estava acontecendo. Jennifer afirmou que Rafael não era o agressor, que ele estava defendendo-a. Mas o que isso significava? A multidão murmúrio confusa, misturando dor e indignação. Então tudo explodiu em um grito. Ele já morreu.
A frase ecoou entre os presentes e tudo parou. Um golpe certeiro como um soco no estômago. Rafael, seu amigo de infância, estava ali, no chão, sem vida. O louco começou a pintar os rostos à sua volta, um mar de expressões chocadas e desesperadas. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Não era só a perda de um amigo, era a morte de um sonho, de um futuro. Almeida parecia paralisado, seu olhar fixo no corpo inerte. Aquela certeza de que, de alguma forma, ele estava envolvido na tragédia misturava-se com uma confusão de Lucas. O professor olhava para Lucas agora com uma expressão de culpa e desespero. A verdade estava se desenrolando, mas Lucas não estava preparado para o que viria a seguir. A tensão aumentava, e quando ele estava prestes a gritar por justiça, uma mulher avançou pela multidão. Era Dona Lourdes, uma figura respeitada na comunidade. Com um olhar penetrante, ela se aproximou de Rafael, os olhos marejados. Ele estava com uma arma, um revólver. Foi isso que vi. Eu juro. Um sussurro coletivo percorreu a multidão e Lucas se sentiu tonto. Como assim? A certeza abalou seu mundo. Ele olhou para Jennifer, buscando a verdade em seu olhar, mas encontrou somente pânico. Não! Não pode ser! Ele não era assim! Lucas gritou, a voz embargada pelo desespero. A multidão sussurrava, a dúvida se infiltrando como um veneno. Ele estava tentando me proteger, Jennifer repetiu, mas sua voz tremia. A pressão aumentava e todos na cena agora pareciam ter opiniões. O caos social era palpável. O olhar de reprovação retornou, e Lucas percebeu que as raízes da influência e do medo estavam mais profundas do que imaginava. Então, no meio daquele mar de sentimentos, Jennifer se virou e olhou fundo nos olhos de Lucas. Ele sabia! Ele sabia de tudo! A afirmação ocorreu como um trovão. Um silêncio ensurdecedor tomou conta. O peso de suas palavras reverberou entre os presentes, e Lucas sentiu seu mundo despencar. Como assim sabia? O que mais não me contaram? A luta interna de Lucas estava prestes a explodir em cólera. Os murmúrios cresciam, e a multidão se dividiu, alguns defendendo Rafael, outros condenando-o ao escárnio. O que estava acontecendo? Ele precisava entender o que realmente havia levado à tragédia. Antes que pudesse processar, uma voz firme gritou do fundo da multidão. Palavra de uma gangue. Ele não estava só. As palavras cortaram o ar como uma faca. O alívio de um histórico de amizade desmoronava, e Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Ele não podia acreditar. As imagens de Rafael que ele tinha eram renunciadas à sombra de um passado sombrio. Mas o que isso significava para eles? Para a comunidade. O eco da verdade parecia se distorcer, formando uma nova narrativa, carregada de segredos e traições. Como poderia Rafael, seu amigo, ser parte de algo tão sombrio? A dor em seu peito se misturava com um novo sentido de traição. Ele precisava saber a verdade, mas as pessoas ao seu redor estavam se transformando em estranhas. E aí, naquele momento crítico, uma sirene rasgou a noite novamente, seguindo com um grito que fez Lucas estremecer. A polícia já vem! O clamor crescente das vozes se tornava mais intenso, a tensão subindo como fumaça. Se a verdade estava prestes a ser revelada, o que mais estava oculto? O que mais mudaria naquela noite? Lucas se preparou para o que viria a seguir. Ele não tinha certeza de como, mas sabia que nada seria como antes. O preço da liberdade poderia muito bem ser a verdade, e agora ele tinha que decidir se estava disposto a pagá-lo. O futuro se desenrolava diante dele, e a única certeza era que algo muito maior estava prestes a acontecer. O que a noite reservava? A resposta ainda estava obscurecida nas sombras. Lucas respirou fundo, tentando ignorar a sirene que zumbia em seus ouvidos.
As palavras de Jennifer ecoavam em sua mente. Ele sabia de tudo. A multidão em torno dele ainda murmurava, mas sua visão se fixou em Rafael, o corpo caído no chão, uma cena que parecia suspensa no tempo. Ele estava me defendendo. A repetição de Jennifer cortava seu coração, mas a dúvida começava a se instalar como uma serpente traiçoeira. O policial mais próximo, com sua expressão imperturbável, não ajudava. Ele se movia entre os homens, seu olhar inquieto percorrendo as faces da multidão, em busca de algo, ou alguém. De repente, o ambiente mudou. As luzes das viaturas davam a impressão de que tudo estava em espera. Os murmúrios se tornaram gritos de indignação, mas a tensão estava prestes a ser quebrada de maneira horrenda. Um homem alto e robusto, vestido com um casaco escuro, avançou da lateral, com passos decididos, quase determinantes. O rosto dele era familiar, mas Lucas não conseguia colocar o nome. O desconhecido subiu em uma caixa de madeira, sem espaço para dúvidas. Ele não era o único naquela noite. O homem bradou, e um silêncio pesado caiu sobre todos. Rafael tinha um parceiro. Eu vi. Ele sabia o que ia acontecer. O coração de Lucas disparou. Como poderia haver mais? Como mais segredos poderiam surgir da sombra daquela noite? As vozes aumentavam novamente e Lucas sentiu a pressão no peito. Ele não podia aguentar mais. Mas antes que pudesse processar essa nova informação, o homem continuou. O nome dele é Eduardo. Sabíamos que Rafael estava se metendo em problemas, mas ele não quis ouvir. O choque na multidão era quase palpável e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Eduardo? A palavra escapuliu dos lábios de Lucas, como um sussurro de desespero. O amigo que ele conhecia era apenas uma sombra agora, cercada de mentiras. Ele olhou para Jennifer, mas o pânico em seu olhar dizia tudo. Rafael estava inserido em algo muito maior do que eles tinham imaginado. E então, como se o universo estivesse conspirando contra ele, Jennifer revelou um segredo ainda mais devastador. Eduardo é meu irmão. A revelação quase o derrubou. O quê? Ele ficou atordoado, sem saber como reagir. Como podia ser que a amiga que ele conhecia tão bem, que sempre estivera ao seu lado, tinha um laço com essa tragédia? Lucas olhou para a multidão e viu o horror refletido em vários rostos familiarizados. Não eram apenas a vida de Rafael e a de Eduardo que estavam comprometidas, mas também a de Jennifer. O que mais ela escondia? Antes que pudesse perguntar, um grito cortou o ar novamente. A polícia já está aqui! As sirenes, antes aclamadas, agora pareciam representar uma invasão. O clima se tornou pesado e o medo começou a permeá-lo. Lucas não sabia se deveria ficar ou correr. Ele não queria perder Jennifer, mas tudo aquilo o distanciava dela. Os murmúrios da multidão se tornaram indistintos, como uma onda ensurdecedora, enquanto a verdade agora parecia uma rede mais emaranhada do que nunca. Uma presença familiar, inesperada, surgiu entre a multidão. Era Almeida. O professor parecia destroçado, os olhos com uma mistura de culpa e medo. Eu não sabia. Ele disse, quase sussurrando. Rafael estava em apuros e eu não pude fazer nada. Ele tinha um destino e achava que poderia controlá-lo. As palavras deixaram Lucas ainda mais perdido. Punição? Destinos? O que realmente estava acontecendo? Ele queria gritar, perguntar, mas a confusão envolvia tudo como um manto negro. E neste instante percebeu que, mesmo em meio a todas aquelas calamidades, o cenário poderia piorar. Um estrondo repentino ecoou, tirando todos da compreensão. O homem robusto que fora o porta-voz repentinamente puxou algo de dentro do casaco. Uma arma. Assustado, Lucas nem teve tempo de reagir. A atenção da multidão instantaneamente se voltou para aquela nova ameaça. Eram momentos de tensão pura.
Qual seria a próxima reviravolta daquela noite terrível? Lucas sentiu o coração acelerar ainda mais. Ele olhou ao redor, buscou Jennifer, mas a multidão a separava dele. Tudo estava desmoronando e ele teve uma certeza fria. A noite não terminaria sem mais derramamento de sangue. O que ele tinha com certeza era que a jornada pela verdade ainda estava apenas começando. O homem robusto apontou a arma. O pânico toma conta da multidão. As vozes soavam como uma onda quebrando na praia. Pessoas começando a gritar e se afastar, como se o caos estivesse os empurrando. Lucas sentiu seu coração disparar. O rosto de Jennifer desapareceu entre os rostos apavorados. O homem gritou, e a adrenalina correu nas veias de todos. Ele parecia decidido, mas não só isso. Havia uma raiva nos olhos dele. O que mais ele escondia? Lucas se perguntava. A tensão no ar era palpável. As sirenes da polícia se aproximavam, mas isso parecia não importar. O tempo estava parado. Os olhares se voltaram para Lucas, e o gripar de um revólver fez ecoar as lembranças de Rafael. Ele se lembrou do amigo, a forma como defendeu Jennifer, a última lembrança de seu riso, quase perdida na dor. Mas a realidade estava agora ressoando com força, como um trovão após a tempestade. Vocês não sabem verdadeiramente, não sabem o que Rafael era, gritou o homem, sua voz reverberando entre os presentes. Ele merecia o que aconteceu. Essas palavras cortaram o ar. O sangue de Lucas ferveu. Merecia? Como pode dizer isso? Ele queria gritar, mas as palavras falharam. Uma parte dele queria confrontar o desconhecido, mas outra parte temia o que aquilo poderia desencadear. Nesse momento, a multidão se dividiu, alguns murmurando e outros se afastando. Um reflexo da confusão que tomava conta de todos. As vozes começaram a se misturar em um turbilhão de desespero e raiva. E foi então que, em meio ao tumulto, uma figura conhecida surgiu. Era Almeida, avançando entre os rostos assombrados, visivelmente perturbado. Parem! Ele gritou, a voz firme versus o caos. Vocês não sabem do que estão falando. Lucas assistiu com fervor crescente. O professor se dirigiu ao homem com a arma, que agora tinha um ar de conhecimento. Você estava lá. Você sabia o que ia acontecer. A multidão ficou em silêncio. Todo mundo olhava, buscando entender. O corpo tenso de Lucas estava pronto para saltar. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Almeida estava se revelando mais do que um professor distante. Havia uma história entre eles, um segredo que precisava ser desvendado. O homem de casaco escuro respondeu. Você era cúmplice, sabia do que Rafael estava se metendo e não fez nada para ajudar. Proferiu as palavras como um golpe. A expressão chateada e assustada de Almeida triava novos nós de dúvida. Lucas sentiu a confusão tomar conta dele. O que estava acontecendo? Seria verdade? Os relacionamentos estavam desmoronando, revelando uma teia de mentiras e segredos. Mas antes que pudesse digerir aquilo, Jennifer apareceu, pálida e confusa. Ela segurava algo nas mãos. Um celular. Mas não qualquer celular. Era o celular de Rafael. Eu achei isso. Ele sempre me mostrava. Sua voz vacilava, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Ele escondia algo, algo que pode mudar tudo. O silêncio voltou a reinar, mas agora havia um novo peso na atmosfera. Lucas se sentiu gelar. O que mais poderia ser revelado? O que esse celular guardava? As verdades escondidas pareciam dançar nas sombras, esperando para serem expostas à luz. E naquele instante, Lucas percebeu que a jornada por respostas apenas começava, e tudo o que acreditava até então estava ameaçado de desmoronar. O que ainda estava escondido nas tramas entre eles?
O que mais Rafael sabia que poderia alterar o destino de todos? A dúvida e o medo o envolviam. Ele precisava descobrir, e rapidamente. Lucas sentiu o coração disparar quando Jennifer revelou que o celular de Rafael poderia conter algo importante. A multidão em torno deles parecia flutuar numa mistura de desespero e expectativa. Ele se aproximou, mal conseguindo respirar, enquanto Jennifer ligava o celular. A tela iluminou seu rosto, refletindo um pavor familiar. "Vamos descobrir", ela murmurou, e uma onda de murmúrio se espalhou entre os presentes. Todos prenderam a respiração, focados no que estava prestes a acontecer. Lucas se sentiu nervoso. Uma pressão intensa apertava seu peito. A ansiedade era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Quando Jennifer desbloqueou o celular, uma série de mensagens apareceu na tela. "Olhem!" gritou alguém. "Tem algo aqui!" O rosto de Lucas se contorceu diante da possibilidade de que aquilo pudesse mudar tudo. Mas o que ele viu deixou todos atordoados. As mensagens eram de Rafael, mas não eram apenas conversas comuns. Havia ameaças, referências a um encontro marcado e nomes que Lucas jamais esperava ver. "Eduardo e Almeida?" Lucas murmurou, a voz falhando. As palavras saíram como um sussurro. O professor Almeida, o homem que sempre havia sido um pilar na vida deles, agora estava entre os envolvidos. Sentiu o mundo ao seu redor girar. O que estava acontecendo? O mistério de Rafael estava se entrelaçando com o de Almeida de uma forma que ele nunca poderia imaginar. A plateia ficou em silêncio, cada um tentando processar a nova revelação. Jennifer baixou para baixo e novas mensagens surgiram. Clips, vídeos, tudo comprometedor. "Ele é o informante!" ela exclamou, a voz cheia de incredulidade e desespero. Lucas sentiu um nó na garganta. Então, a cena tomou um rumo completamente inesperado. O homem robusto com a arma se virou bruscamente, apontando-a para o grupo, e os olhos dele pareciam arregalados de uma raiva que raiava em insanidade. "Vocês não entendem! Não sabem de nada!" Ele gritou e a multidão ficou paralisada. O caos imediato fez com que todos se afastassem. Algum instinto ancestral de autopreservação tomando conta. "Eu vi o que aconteceu", ele proferiu, fazendo um gesto obsceno com a arma. "Eu estava lá." O pânico tomou conta de todos. Lucas se virou para buscar Jennifer novamente, mas o barulho e o desespero se tornaram ensurdecedores. Gritos ecoaram. O que ele via era uma cena de filme, algo que ninguém deveria estar presenciando. No meio do grito de um "cuidado", um tiro disparou. O mundo de Lucas parou. Ele sentiu a adrenalina invadir seu corpo enquanto o tempo parecia desacelerar. Então, tudo se tornou um emaranhado de movimentos e gritos, como se todos estivessem dançando em uma coreografia de sustos. A silhueta de alguém caiu perto dele. O homem robusto, alvejado por um tiro disparado de força letal. O que estava acontecendo? A verdade que todos buscavam agora parecia de alguma maneira distorcida e cruel. O pânico era imediato. O corpo dele se contorcia e a multidão começou a gritar ainda mais. O verdadeiro horror de uma noite já cheia de tragédias se desdobrava diante de Lucas. "Rápido! Vamos!" Jennifer gritou, puxando Lucas pelo braço. "Precisamos sair daqui!" Mas no fundo ele sabia que não poderia simplesmente correr. E então, enquanto seus pés hesitavam, uma voz familiar ecoou no meio da confusão. A voz de Almeida, como se tudo o que ele conhecia tivesse se perdido naquelas palavras desesperadas. "Isso não era para acontecer. Eu não queria que vocês soubessem." A revelação que ele gostaria de esconder estava agora exposta, a verdade dançando em meio ao caos. Lucas se virou, a raiva e o desespero se misturando, um turbilhão de emoções enquanto buscava compreender cada fragmento daquela noite fatídica.
havia algo ainda mais sombrio à espreita. Algo que fazia a linha entre amizade e traição parecer cada vez mais tênue. O que mais estava escondido? O que mais poderia ainda vir à tona, transformando tudo o que acreditavam em um pesadelo sem fim? Lucas não conseguia desviar os olhos da cena diante dele. O homem caído, a arma ainda em punho, a confusão que girava à sua volta. O tempo parecia parado, mas os gritos e os sussurros da multidão cresciam em intensidade. Ele se sentia atrapado entre o terror e a indignação. Jennifer estava a seu lado, o rosto pálido, enquanto a realidade começava a se desenhar como uma pintura apocalíptica. O professor Almeida, ainda visivelmente abalado, estava imerso em um mar de dúvidas, enquanto a multidão se dividia em vozes ensurdecedoras. Lucas, em um instante de desespero, pensou na vida de seu amigo. O custo de tudo aquilo? Qual seria o preço a pagar? A única certeza era que Rafael não merecia aquele fim. Ele precisava fazer algo, precisava entender. Mas o que aconteceu a seguir fez o chão parecer desabar sob seus pés. Com um movimento brusco, o homem com a arma se virou, apontando-a em direção a Almeida. Você sabia, você estava com ele. O grito foi como um trovão, fazendo as pessoas ao redor pararem. Lucas congelou. A revelação estava ali, nua e crua. Não importava mais o que estavam discutindo. O segredo mais sombriamente guardado estava agora exposto. Eu não sabia. Não sabia, eu juro. Almeida gaguejou, seus olhos desesperados. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Lucas sentiu a adrenalina subir. Ele queria gritar, mas não conseguia. Tudo mudou de novo. Como você pode dizer isso, Almeida? Jennifer perguntou, sua voz estrondando com a dor. Como você pode ser tão egoísta? A multidão começava a se agitar. A atmosfera pesada. Enquanto Lucas processava tudo aquilo com seu mundo desmoronando, uma nova sombra se aproximou rapidamente. Em meio ao caos, uma mulher, com uma presença imponente, avançou pela multidão. Era a Senhora Rosa, uma vizinha respeitada e amiga da família. A expressão em seu rosto era sombria. Chega! Todos vocês estão mergulhados em mentiras, ela gritou, e a multidão emudecia. Eu sei o que aconteceu naquela noite, o que realmente se desenrolou. A tensão aumentou quando ela liberou uma verdade que cortou o ar como uma lâmina. Rafael não era um simples pobre coitado. Ele fazia parte de algo muito maior. Estava envolvido com a gangue de Eduardo. Ele sabia o que estava fazendo. As palavras, como um veneno, espalharam-se pelo ar, e a multidão caiu em um silêncio cortante. Lucas olhou para Jennifer confuso. Como ela sabia disso? O que mais ocultavam? As vozes se tornaram um clamor enquanto todos tentavam processar o que acabaram de ouvir. Almeida agora parecia um personagem perdido na história. As pessoas o julgavam com olhares carregados de reprovação. Você sabia disso? Não sabia? Alguém gritou, e a multidão ressoou, quase como se exigisse uma resposta. Então, como um acorde quebrado numa sinfonia, Jennifer olhou para Lucas com um desespero novo. Lucas, eu nunca quis que você soubesse. Sempre tentei protegê-lo. As palavras dela eram um sussurro afligido, e Lucas sentiu que um precipício se abria à sua frente. Ele lutava contra a onda de dor que inundava seu ser. Proteger-me? Do quê? A incredulidade e a traição perfuravam seu coração. Eu não sabia que Rafael estava tão profundamente envolvido. Eduardo é meu irmão e eu não queria que você soubesse toda a verdade. Eu não sabia que esse lado dele existia. Jennifer desabafou, mas Lucas se sentiu como se tudo o que conhecia desmoronasse. Não era só sobre a amizade deles. Agora era sobre amor, lealdade e traição. Qualquer certeza evaporou. E a noite ainda não tinha terminado. O grito de uma sirene rompia a tensão. A polícia estava se aproximando.
E ele sabia que a realidade de uma vida sem volta estava próxima. Lucas se virou, sem rumo, sentindo o ar pesado em seus pulmões. Ele precisava fazer uma escolha, neste mar de segredos. Que poderia ser mais verdadeiro? A traição ou a lealdade? Ele estava prestes a descobrir que a verdade do que Rafael era poderia ter um custo fatal. E enquanto tudo se desenrolava em caos ao seu redor, o futuro estava prestes a se transformar em algo que nenhum deles poderia prever. O mistério da verdade permanecia escondido nas sombras, e as revelações estavam apenas começando a eclodir. Lucas não conseguia desviar os olhos da tela brilhante do celular de Rafael. As mensagens desvendavam um labirinto de traições que ele nunca imaginou. O peso da verdade parecia esmagá-lo. Diante dele, a multidão se dividia, todos absorvendo a declaração de Jennifer sobre seu irmão Eduardo. O ambiente pulsava com uma mistura de choque e desespero. Mas as sirenes da polícia ecoavam cada vez mais perto, mas algo mais chegava junto, algo que parecia um pesadelo. Do fundo da rua, um grupo de homens armados surgiu, liderados por um rosto que Lucas conhecia bem. Era Eduardo. O coração dele parou. Como assim? Eduardo? Jennifer sussurrou, sua voz agora um fio de desespero. O olhar de Eduardo estava fixo, uma mistura de raiva e desdém. Eles têm que pagar por isso. Estão falando demais. Ele brandiu uma arma. E o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a gritar, tentando se proteger. Almeida, que ainda estava paralisado, finalmente se moveu, tentando acalmar a situação. Eduardo, pare! Não faça isso! O desespero em sua voz ecoou pela noite, mas Eduardo não parecia ouvir. Ele avançou, os olhos cheios de fúria. Ontem seu amigo estava vivo, mas hoje o que ele era realmente? Um traidor. Eduardo gritou. E eu vou fazer com que todos saibam o que ele realmente estava fazendo. As palavras dele cortaram o ar. Lucas sentiu o estômago revirar. O que Rafael tinha a ver com isso? Por que Eduardo estava tão próximo da transformação do medo em violência? Não! Não faça isso! Lucas gritou, avançando em direção a Eduardo. Mas o homem estava cego em sua ira. Neste momento, tudo parecia um filme, uma cena de ação, mas era a realidade. A sua realidade. Ainda em estado de choque, Jennifer gritou: Eduardo, não! Você não precisa fazer isso. O que aconteceu com você? A relação dele se desmoronava em segundos e Lucas sabia que precisava agir. Precisava proteger Jennifer. Mas Eduardo era obcecado. Eduardo disparou e o som da bala ecoou na noite, profundo e aterrador. O impacto foi imediato. Alguém caiu. O mundo de Lucas parou por um segundo. O grito de Jennifer cortando o ar como uma faca. Ele olhou para baixo. E lá estava Almeida, ferido. O professor, na tentativa de proteger os alunos, caiu de joelhos com um tiro na perna. Almeida! Lucas gritou, o desespero tomando conta dele. A situação tinha tomado um rumo que ele não podia acreditar. O homem que sempre foi seu mentor estava agora se contorcendo no chão, a dor estampada no rosto, e o caos se instalava ao seu redor. Jennifer estava em choque, os olhos arregalados. O que você fez, Eduardo? A raiva e a dor misturavam-se em sua voz. O irmão dela a encarava, agora sem qualquer compaixão. Você nunca entendeu. Isso é uma guerra e você está do lado errado. A multidão se dispersou, cada um buscando o seu lugar de segurança. Lucas sentiu medo real. Um medo que cortava seu coração. O corpo de Almeida se contorcia enquanto ele tentava se erguer. Havia sangue. O chão estava manchado queimador da traição, com as verdades ocultas. Cada um deles estava conectado de alguma forma, e agora todas as conexões estavam em risco. Então, à medida que Lucas se preparava para correr até Almeida,
algo brilhante chamou sua atenção. Um pendrive caído ao lado do professor. Era pequeno, mas o que poderia conter? O que Almeida, Rafael e Eduardo estavam escondendo? A urgência em seu peito disparava. Ele olhou para trás. Ainda mergulhado na confusão, e quando Eduardo virou a arma, apontando para a multidão, Lucas soube que a única esperança era pegar aquele pendrive. Ele se lançou em direção ao corpo de Almeida, o pânico consumindo-o. As balas continuavam a voar, mas os fios da verdade estavam a poucos passos dele. O que mais poderia ser revelado? O peso do desconhecido, como uma sombra sobre eles. Lucas se lembrou da pergunta que ecoava em sua mente. Qual era o preço da liberdade? E naquele momento, a resposta estava mais perto do que nunca. Mas o custo poderia ser a própria vida. Lucas agarrou o pendrive, sentindo o peso do destino em suas mãos. A cena era um turbilhão de emoções. Gritos, tiros, gente correndo. O olhar de Eduardo estava fixo. A arma ainda apontada para ele e para Almeida, que gemia no chão. E a dor por trás da máscara de raiva do irmão de Jennifer fazia tudo parecer surreal. Não! Você não precisa fazer isso! Lucas gritou, na esperança de alcançar a sanidade que parecia ter desaparecido naqueles instantes. Rafael não merecia aquilo. Você sabe disso! A verdade explodia dentro dele. Mas cada palavra saía pesada, como se estivesse lutando para respirar em meio ao caos. Eduardo hesitou. A raiva começou a dar lugar a uma confusão. Você não sabe do que está falando, Lucas. Ele rosnou. Mas havia um tremor na voz, uma fraqueza que Lucas não tinha visto antes. Rafael estava me traindo. Ele sabia que era só questão de tempo. Mas ele era seu amigo. Jennifer, desesperada, se aproximou. Mesmo com o pânico a cercando. Você não tem que fazer isso. Não vai mudar nada. Os olhos dela brilhavam com lágrimas, refletindo a dor e o desespero que estavam se espalhando. Lucas sentiu que o momento estava chegando. A pessoa que ele conhecia na infância, que sempre estivera ao seu lado, estava prestes a perpetrar um ato irreversível. Eduardo! Gritou novamente. Só precisamos entender a verdade. No fundo, algo mudara. Havia um silêncio tenso, como se o tempo houvesse desacelerado. O peso das existências deles estava prestes a ser decidido. Eduardo olhou para o pendrive nas mãos de Lucas e as memórias de Rafael começaram a baila no túnel de sua mente. Acho que a culpa sempre foi minha, sussurrou, mais para si mesmo do que para os demais. Foi nesse momento que as sirenes da polícia finalmente cortaram a noite e a figura de um policial surgiu nas sombras. Ele se posicionou em um lugar estratégico, mirando seu escudo e com o rádio na mão. Largue a arma. Ele ordenou, a voz firme, mas ainda contida. Eduardo se virou rapidamente e a adrenalina tomou conta da cena. O silêncio foi quebrado e o caos recomeçou. Lucas viu o medo em seu rosto e, no impulso, decidiu que tinha que agir. Eduardo, não entregue sua vida por isso. A vida é mais que uma vingança. É sobre a verdade que pode libertar todos nós. As palavras reverberaram, e em um segundo que pareceu uma eternidade, os olhares se cruzaram. Uma semente de esperança plantou-se no meio da confusão. Não, não pode ser assim, gritou Eduardo, a força em sua voz vacilando. Neste momento, sob a luz dos flashes das sirenes, a imagem de Rafael veio à mente de todos. A vitalidade, a amizade. Eu estou preso em uma teia e não sei como sair. A agonia estava clara e Lucas percebeu que aquela era uma chance. A verdade está no pendrive. Vamos usar isso para expor o que realmente aconteceu. Pedro não é quem você pensa. Vamos juntos, Lucas implorou, metendo-se no caminho da possibilidade de mudança. Finalmente, em um momento inspirador, Eduardo baixou a arma, o desespero suavizado por uma escolha que ainda podia dar à vida um novo sentido.
O policial aproveitou a oportunidade e se aproximou, mantendo as mãos visíveis. Está tudo bem agora, precisamos conversar, disse ele. E por um instante havia uma sensação de alívio. Os lamentos de Almeida começaram a ecoar nas mentes de todos. O preço da liberdade não era fácil, mas a verdade poderia ser seu guia. A multidão que ali estava agora respirava, e entre as lágrimas de dor, uma nova proteção se ergueu. Sabiam que a luta não terminaria ali, mas naquelas pequenas escolhas, o despertar de algo poderoso estava começando. Enquanto a polícia levava Eduardo e os primeiros socorros chegavam para Almeida, Lucas olhou para Jennifer. "O que vamos fazer agora?" ele perguntou, a incerteza no tom. Mas a dor de perda misturada à esperança criava um novo começo. E assim, mesmo entre os escombros, a verdade começava a emergir, como um raio de luz após a tempestade. O que mais viriam a descobrir? O que mais estava por trás daquela noite fatídica? O futuro permanecia nebuloso, mas juntos eram mais fortes. Agora, nós, como espectadores desta jornada emocionante, temos um papel crucial. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos elaborando para vocês. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos apoiar a trazer mais conteúdo como esse. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos saber o que você pensa. E não esqueça de compartilhar este vídeo com urgência, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Ajudar nosso canal é um gesto que só os verdadeiros fãs entendem.